É possível fazer um balanço da situação atual do ensino nos países da América Latina? A situação é muito preocupante. Desde a adolescência, estou envolvida com a questão e minha percepção é de que os resultados alcançados em educação são insatisfatórios e deveriam provocar a cólera da sociedade. Mesmo com todas as políticas implementadas, com todo o orçamento investido e com toda a atenção que dizem ser dispensada ao assunto, as mudanças efetivas são pouquíssimas. Para mim, estão se concretizando tendências ruins da América Latina. Na sua opinião, quais são as prioridades para melhorar a situação? A principal é investir em políticas continuadas com o objetivo de educar e não só informar. Hoje, temos contato com muita informação, mas nem sempre ela se transforma em conhecimento. É necessário um olhar externo para a escola para fazer uma mudança efetiva no sistema e organizar um diálogo com a sociedade. A família, por exemplo, é um sistema de aprendizagem importantíssimo. Então, uma mudança na educação precisa envolver a família. Da mesma forma, os meios de comunicação educam ou deseducam, embora muita gente não os veja assim. Pouco pode fazer o professor se a mídia educa as crianças no sentido contrário do desejado. Os sistemas políticos também são sistemas de aprendizagem, e se eles são corruptos e os cidadãos sabem disso e aceitam, eduque-se na e para a corrupção. Nesse contexto, pouco pode fazer a escola com um programa de valores éticos. Quando falamos em prioridades, me parece fundamental romper com essa visão de que a educação é feita só na escola e pensar na sociedade como educadora. Há um esforço de colaboração entre os países latino-americanos com trocas de experiências educacionais. Esse intercâmbio não tem favorecido algum avanço na área? A meu ver, há muitas instâncias de colaboração, formais e informais. No entanto, esse contato só tem permitido que as nações repitam os erros uma das outras. Além disso, creio que a interação real e verdadeira ainda seja pequena, embora estejamos na era das tecnologias. São muito raras as experiências de debate, de conhecimento e não só de opiniões. Precisamos avançar. A palavra central, quando se fala em educação, é mudança. Não acredito em melhorar a situação, mas em promover uma mudança estrutural séria. E o que vejo todos os países latinos fazendo é investir em estratégias somente para melhorar. Eles investem um pouco mais, capacitam um pouco mais, melhoram a infraestrutura um pouco mais, compram computadores um pouco mais, aumentam o salário dos professores um pouco mais. O modelo é o mesmo de 30 anos atrás e a pedagogia, que é o fundamental, não recebe a devida atenção. Assim, nada muda. Há iniciativas em curso na América Latina que no futuro podem se concretizar como mudanças efetivas? Todos os países estão fazendo a mesma coisa, investindo em avaliações nacionais, em provas que analisam exatamente as mesmas coisas e em rankings. É como se um copiasse o outro. O Chile começou e todos os demais o seguiram. Só que os chilenos fazem avaliações há 25 anos e não houve mudanças significativas. Isso mostra que os sistemas de avaliação, isoladamente, são ineficazes. Se não há medidas concretas para fazer frente a todos os problemas que essas provas mostram, nada muda. A maioria dos países tem provas nacionais. Alguns convertem os resultados em materiais de capacitação para os professores e classificam as escolas em rankings. Nada disso contribui para a qualidade do ensino. Essas provas também avaliam os docentes e isso só faz com que eles se sintam cada vez mais controlados. É um sistema punitivo. O que deve ser feito pelos docentes com a avaliação
pode ser feito sem ela, que é capacitá-los. Na parte de infraestrutura, também não há nada que me chame a atenção. Investe-se em novas obras, mas elas seguem o modelo antigo. Os prédios parecem hospitais e não lugares destinados à aprendizagem. Há ainda outra tendência, as chamadas escolas de excelência. Acho esse tipo de solução elitista e discriminatória. O que é preciso para formar bons professores? Atualmente, o educador desejável não é aquele que ensina as respostas corretas, já que elas estão disponíveis na internet em sites como a Wikipédia. A rede provê informação, mas nunca substituirá o papel de uma relação pessoal. É essencial formar pessoas que compreendam isso e avaliá-las levando isso em conta. Também julgo necessário valorizar a carreira docente, e isso não tem a ver só com investimentos. Defendo construir outra percepção social da profissão com base em medidas de apoio à carreira. O Brasil tem tentado inovar, mas dá pouca atenção aos professores, que por sua vez têm uma carga de trabalho muito pesada. A educadora brasileira, com quem conversei, leciona 70 horas por semana. Assim, não há corpo nem mente que resistam. Nesse ritmo, o Brasil ficará sem educadores. Eles têm acesso a muito material, mas não têm tempo para lê-los, pois estão sempre em sala. Como avaliar a aprendizagem dos alunos e o desempenho dos docentes? A prova é como um termômetro, que informa a febre do paciente para o médico naquele momento, mas isso contribui pouco para o processo de cura. O ideal é acompanhar o doente para ver o quadro geral, os outros sintomas e as causas. Na educação, é igual. Os problemas de cada escola são diferentes e as avaliações externas não mostram isso. Para avaliar, é preciso acompanhar o dia a dia da escola, não basta estar fora e simplesmente colocar o termômetro. Muito se fala dos exemplos bem-sucedidos da educação na Finlândia e em Singapura. São modelos válidos para os países latino-americanos? Há muito que aprender com esses países, mas é preciso considerar que não podemos só transportar as experiências de um lugar para o outro. Os históricos são construídos culturalmente e determinados por contextos, políticas e sujeitos únicos. Os modelos que funcionam de verdade são sempre construções próprias. Finlândia e Singapura têm bons resultados em provas como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, mas é preciso considerar que os sistemas educacionais deles foram construídos durante muitos anos de acordo com a cultura local. Na Finlândia, por exemplo, há níveis altíssimos de desenvolvimento humano, e isso é inimitável, tanto que outros países com bom nível de desenvolvimento humano, econômico e social, como os Estados Unidos, não têm uma educação tão boa. No entanto, ao comparar a educação da Finlândia com a da América Latina, fica claro que aqui se faz exatamente o contrário. Lá, ser professor é ter muito prestígio e um salário digno, trabalhar em uma única escola o dia todo e ter tempo para estudar, preparar as aulas, interagir com os colegas, atender os estudantes e conversar com os pais. O Brasil é o país mais rico da América Latina e investe 5% do Produto Interno Bruto, PIB, em educação. A meta prevista no Plano Nacional da Educação, o PNE, ainda em trâmite, é atingir 7%. Esse percentual é um dos fatores que fazem o país ainda ter problemas na área? Minha experiência mostra que não há relação direta entre um investimento maior na área e resultados melhores. Ter mais dinheiro é bom e ajuda muito, mas não é o suficiente. Tudo depende de como se gasta a verba disponível. No Brasil, neste momento, percebo que o foco é investir em levar computadores para as escolas. Vejo um risco nisso. Algumas, por exemplo, estão recebendo equipamentos e não têm tomadas. Ou seja, é um grande investimento sem planejamento. Por outro lado,
Imagine que um país destine só 3% do PIB para o sistema educacional, mas que pague muito bem os professores. Esse percentual provavelmente renderá resultados superiores do que os de outra nação, que destina mais dinheiro à compra de materiais, por exemplo. Fui ministra da Educação no Equador e minha prioridade era pagar bem os educadores. Por causa disso, nunca pude comprar um laptop em minha gestão. Percebo que na maioria dos países latinos, o investimento é maior no que resulta em visibilidade política e não em pessoas, mas elas são fundamental. Minha ideia de ensino de qualidade não passa tanto pela questão da infraestrutura. Se há, ótimo, porém fundamental é a relação pedagógica.